Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Meu pai é pastor e eu sou prostituta. Eu não quero aqui fazer pré-julgamento do pastor e nem um pré-julgamento da menina que diz que é prostituta. Mas se você for aonde estão os adolescentes encarcerados, presos, há uma pesquisa que diz que 60% deles são de família evangélicas. São de famílias evangélicas. Por isso, você pergunta, qual é o seu nome? Ele diz, Elias, nome de profeta. Qual é o seu nome? João. Qual é o seu nome? Moisés. Qual é o seu nome? Pedro. Qual é o seu nome? Tiago. Tudo preso. Filhos não vêm pronto, pais também não. Deuteronômio capítulo 6, verso 3 ao 9 diz assim: ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Preste atenção. Deuteronômio é o maior sermão da Bíblia. E é o sermão de Moisés, falando aos pais israelitas. E é interessante que a grande preocupação de Deus, usando Moisés para falar, não era apenas com os pais. Era com os pais, os filhos e os netos. O que Deus estava querendo era chamar a atenção dos pais para uma responsabilidade geracional. Uma responsabilidade geracional. Aí continua, Deuteronômio capítulo 6, do verso 3 ao 9. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que Moisés estava falando aos pais era: se vocês conseguirem fazer com que os seus filhos sejam apaixonados pelas Escrituras, se vocês conseguirem levar os filhos a amarem a palavra de Deus, eles vão ser bem-sucedidos, os filhos serão bem-sucedidos, os netos serão bem-sucedidos. Só que isso tem um preço que nem sempre nós estamos dispostos a pagar. Tem uma foto aí, olha, do Pedro, a Letícia e o Douglas. Como eu disse, sou pai de 3 filhos. E por que eu decidi escrever esse livro agora e não antes? Eu estou com 60 anos de idade e nós somos casados há 38 anos. E os meus filhos todos casaram. Então, o Douglas casou, a Letícia casou, o Pedro casou. O Douglas nos deu, junto com a Val, 2 netos, e a Letícia, junto com o Felipe, 1 neto. Então hoje cumpre-se na minha vida o Salmo 128. E verás os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então eu creio que hoje
eu tenho muito mais autoridade para falar sobre isso do que antes dos meus filhos se casarem. Porque não é difícil falar quando os filhos são pequenos, são bebês. Difícil é falar quando os filhos, por exemplo, são adolescentes. Nesse livro eu falo um pouquinho sobre a adolescência como a fase mais complexa, mais difícil, mais decisiva na vida do indivíduo. Então a primeira lição que eu aprendi está aí, ó. Primeira lição: quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, uma mãe melhor. Quem se prepara para a paternidade se torna um pai melhor, uma mãe melhor. Eu costumo dizer que a gente se prepara para tudo. A gente se prepara para viajar, por exemplo. Algumas pessoas passam 15 dias se preparando para fazer uma viagem, às vezes de 3 dias. A gente se prepara para tirar a carteira de motorista. E tem que ser aprovado pelo Estado. Tem que fazer um teste, exame, provas. A gente se prepara para ser engenheiro, médico, advogado, nutricionista. A gente se prepara para ser engenheiro, arquiteto. Agora eu quero fazer uma pergunta para cada pai aqui. Quantos livros você leu para ser pai? Quantos livros você leu para ser mãe? Qual foi o curso que você fez para ser casal? Qual foi o curso que você fez para formar uma família? Preste atenção. Algumas mulheres, ao ficar grávidas, não sabiam o que fazer com a gravidez, como se comportar. Depois que nasceu o filho, aí piorou. Inclusive, é interessante que toda mulher é a melhor mãe do mundo até ter o primeiro filho. Você já ouviu isso? Ah, se fosse meu. Já viu essas meninas? Essas jovens? Ah, se fosse meu esse menino. Ah, se fosse meu essa menina. Aí, quando nasce o dela, não sabe o que fazer. Quando nasce o filho dele, não sabe o que fazer. Agora, essa preparação envolve, primeiro, espiritual. A gente precisa se preparar espiritualmente, se preparar emocionalmente e se preparar financeiramente. Por que uma preparação espiritual? Porque eu vou ser o pastor da minha casa. Eu vou ser o sacerdote da minha casa. Eu vou ser o guia espiritual da minha casa. Eu vou ser o responsável pelo discipulado da minha família. E como eu posso ser o sacerdote, o pastor, o guia espiritual, se eu sou um despreparado espiritualmente? Não tenho intimidade com a Bíblia? Não tenho intimidade com Deus na oração? Não tenho maturidade espiritual? Emocionalmente, precisamos estar preparados. Se existe uma coisa que todo casal deveria se preocupar, em estudar sobre inteligência emocional, maestria emocional, equilíbrio emocional, porque lidar com crianças não é uma tarefa simples e fácil emocionalmente falando. E o que dizer da preparação financeira? Quanto custa um filho? Do berço ao altar. Quanto custa um filho? Passando por escola, passando por hospitais muitas vezes, passando por treinamentos, cursos. Quanto custa um filho? A outra lição que eu aprendi é que a chegada do primeiro filho é um desafio. A inauguração da paternidade, a inauguração da maternidade. Vocês sabiam
que mais ou menos 60% dos casais experimentam uma crise que alguns chegam ao divórcio com a inauguração da paternidade e da maternidade? Por quê? Veja, a paternidade é um presente e uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. E aqui eu falo com os homens. São poucos os homens que ficam grávidos junto com a mulher. São poucos. Eu acho muito interessante quando um casal chega para mim e o homem fala: nós estamos grávidos. Eu acho muito interessante. Nós estamos grávidos. E é isso mesmo. Nós estamos grávidos. Porque não é responsabilidade só da mulher. É responsabilidade do homem, tanto quanto da mulher. E essa responsabilidade compartilhada alivia o peso, torna o trabalho mais leve para os dois. Terceiro, a experiência em lidar com o desconhecido. Eu me lembro quando a Letícia nasceu. Tudo é novo, não é? Tudo é novo. Tudo é uma experiência com o que se desconhece. O quarto lugar, as mudanças no corpo e no comportamento da mulher após o parto exigem do homem maturidade e equilíbrio, porque há um descontrole hormonal, por exemplo. Muitas mulheres têm depressão pós-parto. Muitas mulheres têm falta de libido pós-parto. Muitas mulheres têm sérios problemas de ordem psicológica pós-parto. E isso requer maturidade e equilíbrio do homem. Em quinto lugar, a vida sexual do casal muitas vezes fica mais complexa com a chegada do filho. Eu tenho 3 filhos. E passei por aí também. Aí o casal está namorando. E perto do ponto alto do avivamento. Aí a criança começa a chorar. E não para mais. E aquela noite de amor foi abortada. E aí eu pergunto, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Aí o homem vai trabalhar mal-humorado como se a esposa fosse culpada. Aí o homem fica bicudo uns 3 dias como se a esposa fosse culpada. Mas de quem é a culpa? De ninguém, gente. Esse é um processo natural, cuidando de filho pequeno. Vocês percebem como falta preparação? Como falta maturidade? Como falta sentar com pessoas que sabem mais para dizer: me ajuda. Por isso, sempre que eu oriento um casal que ainda não tem filho e pergunta para mim qual é o segredo para que eu me torne o pai que os meus filhos precisam desde o berço, eu sempre digo: tenha um coração ensinável. Repete comigo: tenha um coração ensinável. Por exemplo, eu estava conversando com uma mulher, ela disse assim: eu sou a única filha dos 10 filhos que meu pai teve. Aí ela disse assim: eu tenho 9 irmãos, né? Homens, 9 irmãos, todos são pastores e bem-sucedido. Eu, a única mulher, sou casada com um pastor. Eu disse: eu preciso ter um tempo de mesa com seu pai. Que pai é esse? Que cria, educa, forma 10 filhos apaixonados por Jesus.
ministros do Evangelho. A gente aprende com quem já chegou aonde a gente gostaria de chegar, pô. A gente aprende com quem já alcançou o resultado que a gente quer alcançar. O grande problema é que a gente gasta muito tempo com a Netflix, gasta muito tempo com o YouTube, gasta muito tempo com o Facebook, gasta muito tempo com o Instagram, gasta muito tempo ouvindo, muitas vezes, quem nós não deveríamos ouvir e não sentamos com quem deveríamos sentar para pedir orientação. Às vezes em quando eu encontro, outro dia lá no Dizoscope, alguém sentou comigo à mesa e falou: pastor, eu e a minha esposa estamos começando a jornada conjugal. O senhor poderia me dar 5 conselhos e eu vou escrever aqui? Eu gosto disso. São pessoas assim que serão pais melhores, mães melhores, maridos melhores, esposas melhores. Em sexto lugar, a rotina intensa, o cansaço e as demandas da criança podem afetar a intimidade e a frequência das relações sexuais. A terceira lição que eu aprendi é que ser pai é abraçar uma missão. Repete comigo: ser pai é abraçar uma missão. Que missão? Olha, primeiro, criar filhos para Deus. Segundo, discipular os filhos para que sejam parecidos com Jesus. Terceiro, preparar os filhos para cumprir o seu propósito de vida. Primeira coisa que você tem que entender, Salmo de número 127. Os filhos são herança do Senhor. De quem são os nossos filhos? De quem são? O que significa dizer que um dia eu e você teremos que comparecer diante do eterno Pai para prestar contas de cada filho que Ele deu para a gente cuidar. Um dia eu abri um jornal e estava escrito assim: meu pai é pastor e eu sou prostituta. Meu pai é pastor e eu sou prostituta. Eu não quero aqui fazer pré-julgamento do pastor e nem um pré-julgamento da menina que diz que é prostituta. Mas se você for aonde estão os adolescentes encarcerados, presos, há uma pesquisa que diz que 60% deles são de família evangélicas. São de famílias evangélicas. Por isso, você pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Elias, nome de profeta. Qual é o seu nome? João. Qual é o seu nome? Moisés. Qual é o seu nome? Pedro. Qual é o seu nome? Tiago. Tudo preso. Profeta, preso. Discípulo, preso. Então preste atenção. O grande problema é que a maioria estão criando filhos sem esta consciência que filhos são herança do Senhor. E se eu pergunto para Deus que me deu essa missão, como é que eu consigo criar meus filhos para que eles cumpram o propósito para o qual eles nasceram? Deus diria para mim: eduque os seus filhos para que eles se pareçam com o irmão mais velho, Jesus. Tudo que nós fizermos para os nossos filhos precisa ter um propósito final. Eles precisam se parecer com Jesus. Eles precisam se parecer com Jesus. Se você fizer com os filhos
tudo o que for necessário para que eles se pareçam com Jesus, você está fazendo bem o seu trabalho de pai, você está fazendo bem o seu trabalho de mãe. Agora, uma coisa que os nossos filhos não suportam é incoerência, incongruência. Os nossos filhos não esperam perfeição de nós. Os nossos filhos esperam coerência de nós. Aquilo que eu falo precisa ser aquilo que eu vivo. Aquilo que eu falo precisa ser aquilo que eu pratico. Aquilo que eu ensino precisa ser aquilo que eles enxergam na minha vida como atitude, prática, comportamento, palavras. A quarta lição, que eu coloco também no livro aqui de forma um pouco mais ampla, é que cada filho é único. Presta atenção. Hoje, uma irmã me acompanhando numa live no Instagram, ela disse: é verdade, pastor, eu tenho 2 filhos gêmeos. É impressionante como eles são diferentes. Sabe por quê? Cada filho é único. Então, se a Letícia, ela é única, se o Douglas, ele é único, e se o Pedro, ele é único, eu não posso educar os 3 do mesmo jeito. Eu não posso esperar dos 3 a mesma resposta. Se cada filho é único, então existe uma maneira inteligente de lidar com cada um. Uma forma diferente de lidar com cada um. Por isso que quando eu ouço um pai falando assim, não sei porque aquele deu errado, tratei todos da mesma forma. Errou. Eu não sei porque aquela não deu certo, tratei os 5 do mesmo jeito. Errou. Se não, veja, cada um tem uma personalidade. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um temperamento. Por exemplo, tem filho que é colérico. Tem filho que é fleumático. Segundo Tim LaHaye, tem filho que é sanguíneo. Tem filho que é melancólico. Por exemplo, o melancólico, ele é reflexivo. Ele é introvertido. Ele tem muita dificuldade de expressar, de falar. Ele é dado à arte, ele é dado à música. Agora o sanguíneo, se o melancólico ele é hiper introvertido, o sanguíneo, o colérico, ele já é hiper extrovertido, falante. Ele não pensa muito para falar. E geralmente quando fala, às vezes, machuca o outro. Só que ele tem uma facilidade enorme também para pedir perdão, abraçar, chorar. O melancólico dificilmente fere ou ofende. Por quê? Porque dificilmente pede perdão também. Então veja, cada filho é único. Impressionante. Eu olho assim para a Letícia, como ela é diferente do Douglas. Eu me lembro da Letícia e do Douglas estudando na mesma escola. O Douglas nunca foi de briga. Sempre pacífico, calmo, evitando confusão. A Letícia que defendia o Douglas na escola. Eu lembro de uma história onde tinha um menino que queria bater no Douglas. Ela se colocou entre os dois, você vai bater em mim primeiro. E ela, se o menino vacilasse, ele batia no menino. Você percebe como são diferentes?
Aí eu olho para a Letícia, o Douglas, e olho para o Pedro, completamente diferente. O Pedro trabalhou um bom tempo comigo, e é interessante. Não adiantava eu exigir produção do Pedro pela manhã, porque na manhã ele não funciona, de manhã não funcionava. Parece que a Kelly, agora casado, a Kelly faz ele funcionar de manhã. Mas quando ele trabalhava comigo, ele começava a pegar assim a partida 11 horas da manhã. E começava a funcionar e produzir 2 horas da tarde. E é à noite que ele estava aceso. E trabalhava até as 2 da manhã, e era à noite que ele produzia. Por exemplo, eu conheço pessoas que só produzem à noite. Da noite. E dorme depois até 11 horas da manhã. Dependendo do que faz, o importante é produzir, pô. Aí você tem que entender. Não queira que o seu filho seja igual a você. Cada filho é único. Não queira que a sua filha seja igualzinha a você. Cada filho é único. Por exemplo, vocação. Tem filho que tem vocação para engenheiro. O outro tem vocação para o direito. O outro tem vocação para a medicina. Um dia, eu e a Rose estávamos sendo levados do aeroporto para o hotel, e aquele irmão contou para a gente. Eu perguntei, o que você faz? Ele disse, sou um advogado no 3º ano de medicina. Sou um advogado no 3º ano de medicina. Me parece que o pai dele quis se realizar nele. Sabe essa história? Eu não fui, mas meu filho vai ser. Aí ele fez direito, provavelmente para agradar o pai. Só que quando ele se formou e começou a trabalhar, ele percebeu que na verdade ele nunca quis fazer direito, porque quando nós o conhecemos, ele era simplesmente apaixonado pela medicina. No 3º ano de medicina, ele sabia muito mais do que muitos médicos. Um pesquisador, leitor. E ele falava para nós da medicina, e falava do estágio em que ele estava, mas falava assim com prazer, com água na boca. Sabe aquela coisa assim de... É isso que eu amo, é isso que eu sou apaixonado. É um perigo quando o pai quer se realizar no filho e obriga o filho a fazer aquilo que não tem nada a ver com a vocação dele, com o propósito de vida dele, com a missão dele. Por exemplo, eu conheci a história de um médico. Ele se formou em medicina porque o pai queria, precisamos ter um médico na família, e aí patrocinou, pagou, ele fez medicina. Quando ele trabalhou 30 anos como médico, quando ele se aposentou, comprou um caminhão novinho e foi ser caminhoneiro no Brasil. Sabe por quê? A vocação dele não era a medicina, era ser dono de transportadora. Por isso, presta atenção. Tem filho que nasce para voar. Tem filho que nasce para nadar. Tem filho que nasce para correr. E o meu papel, o seu papel, é ajudar o filho a descobrir a sua vocação e para que eles nasceram. Então você precisa entender que tem filho que é visual, mas tem filho que é auditivo, mas tem filho que é sinestésico. Ele é como Tomé. Ele tem que pegar, ele tem que apalpar, ele tem que pegar. Ele aprende melhor assim. E não tem nada errado, são apenas diferentes. Eu aprendi também que filho não se perde na rua, filho se perde em casa. Eu trabalho com família há 32 anos.
E eu sou muito observador. Eu apresentei crianças que hoje são casados e têm filhos. Então, eu tenho uma longa experiência observando as dinâmicas das mais diversas famílias. E o que eu percebo? Os pais que fizeram a lição de casa, o dever de casa direitinho, não perderam seus filhos. A probabilidade de uma filha, de um filho dar errado, quando os pais fazem a lição de casa direitinho, é muito pequena. Gente, eu fico vendo a maneira como Douglas e a Valéria estão educando e criando a Luísa e o Davi, e a Letícia, o Joaquim. Lê a Bíblia todos os dias. Senta com as crianças para ensinar as doutrinas do Evangelho. Faz as crianças repetir quase todos os dias: eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo a Bíblia, eu amo a nossa família. Leva as crianças para todos os trabalhos da igreja e faz com que eles se sintam, faz com que eles tenham prazer naquilo que participam na casa de Deus, ao ponto de eles estarem em casa, mas quererem no domingo ir para a igreja. Não, tem que ir na igreja, nós temos que ir na igreja porque vai ter lá um movimento e a gente faz parte e tem uma participação. Amam a igreja. O Douglas chegou e disse assim para a Luísa: se até outubro você ler toda a Bíblia, e não é só ler, tem que fazer lá um resumo do que leu e falar para a mãe. Se você ler toda a Bíblia até outubro, o pai vai enviar você para a viagem, nessa viagem que o vô vai fazer para Israel. Você vai com o vovô e a vovó para Israel. Esses dias falou: vô, já estou em Deuteronômio. Até eu acho que lia também a Bíblia toda desse jeito aí. Mas é ser intencional com os filhos. É encontrar maneiras de fazer o que Moisés em Deuteronômio disse: inculca na cabeça deles, sentando à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. A pergunta é: quem está fazendo isso? Quem está investindo esse tempo? Quem está orando todos os dias com os filhos? Quem está lendo a Bíblia todos os dias com os filhos? Quem está tão envolvido com a vida da igreja, influenciando os filhos a amarem a igreja? Eu amo a casa de Deus, porque meu pai me influenciou, minha mãe me influenciou. Filho não se perde na rua, filho se perde em casa. O lar é a nossa primeira escola. O lar é a oficina modeladora do caráter. De certa forma, eu sou aquilo que a minha família foi. Você é o resultado da sua família, e os seus filhos serão o resultado que a sua família é. O lar é o ponto de partida de tudo que vemos, tudo que vamos carregar na vida. O lar é o ponto de partida de tudo que vamos carregar na vida. Sabe, amados, a gente precisa fazer de tudo para que o nosso lar seja a oficina que modela o caráter dos nossos filhos. A nossa mesa
precisa ser um altar. A nossa sala precisa ser como um santuário emocional. O nosso quarto precisa ser um lugar onde a gente gera memórias positivas. O nosso quarto precisa ser um lugar onde a gente lembra devocionalidade, descanso, prazer de estar juntos. A gente precisa fazer da casa um lugar tão extraordinário, aonde memórias positivas são geradas, que ficam na mente e no coração dos filhos, para que a semelhança do filho pródigo, mesmo estando longe de casa, os filhos possam cair em si e dizer: eu tenho uma casa, eu tenho um pai generoso, um pai partilhador, um pai extraordinário, um pai gracioso, um pai acessível, um pai sensível, um pai que gerou em mim memórias positivas. Uma outra lição que eu aprendi como pai é que educar filhos exige investimento da moeda de maior valor que temos. Na verdade, nós temos duas moedas de maior valor hoje. Repete comigo: tempo e atenção. Outra vez: tempo e atenção. Neste exato momento, milhões de reais estão sendo gastos para ter sua atenção, a minha atenção. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, na Netflix, no Amazon. Milhões sendo gastos para ter sua atenção, Tempo e atenção. Infelizmente hoje tem criança orando para que Deus transforme elas num celular. Uma menininha foi pega orando assim: ó Deus, faz de mim um aparelho celular, para que a minha mãe fique tanto tempo comigo como ela fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, assim um iPhone 14 Pro Max, para que o meu pai fique tanto tempo comigo como ele fica com o celular. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que os meus pais possam rir comigo, como eles dão gargalhada assistindo os vídeos que recebem através das redes sociais. Ó Deus, faz de mim um aparelho de celular, para que os meus pais fiquem tão preocupados comigo, como eles se preocupam quando o celular cai e quebra. Outro dia eu estava lá no SOS Casamento, e a Márcia falou assim, a Márcia do Gilbert: pastor, tem um casal indo embora. Eu disse: mas por quê? Pastor, não sei. Corri lá, ele já estava dentro do carro, a esposa ao lado chorando porque queria ficar, mas ele: vamos embora. Eu disse: querido, por que você vai embora? Porque aqui eu não posso usar o celular, a internet. Se eu não posso usar o celular, a internet aqui, eu não quero ser inconveniente, então eu prefiro ir embora. Eu não disse nada, mas pensei. O celular dele vale mais do que a família dele. O celular dele vale mais do que o casamento dele. O celular dele vale mais do que a salvação dele. O celular dele vale mais do que os filhos dele. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Isso se chama idolatria. Aquilo que te domina, que te governa, se tornou seu Deus, seu ídolo.
Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, 5 a 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nada pode nos ter mais do que o nosso Senhor Deus. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse, repete comigo, converse. Está faltando isso? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu sempre falo do Marcos Mion, porque o Marcos Mion, ele tem princípios cristãos, lê a palavra. Esse dia foi batizado lá no Rio Jordão. E ele educa os filhos com consciência cristã. Tipo, meus filhos não vão namorar tão precocemente. Não dou celular para os meus filhos antes da idade tal. E ele tem, tudo é controlado. E ele fala que um dia ele chegou para a filha, pré-adolescente, e disse assim: filha, se arruma, se produza, porque o pai vai jantar com você. Só eu e você hoje nós vamos jantar. Ela ficou feliz da vida. Qual é a filha que não quer sair sozinha com o pai? Ela se arrumou, se penteou, se maquiou. Aí os dois saíram. Aí o pai chegou no carro, abriu a porta do carro para ela entrar. Ela se sentia uma princesa, né? Entrou, o pai fechou, vamos embora, que nem um motorista particular. Chegou no restaurante, o pai disse: momentinho. O pai desceu do carro, abriu a porta e ela desceu, o pai fechou, o motorista levou para o estacionamento. Chegou no restaurante, o pai puxou a cadeira para ela sentar e depois se sentou. O pai pegou o cardápio e deu para ela escolher o prato. Quando o prato veio, o pai serviu ela. E ela ficou observando aquilo tudo. E aí o pai fez perguntas intencionais para ela, porque tudo o que ele queria era ouvir o coração da filha. Ele queria ouvir a alma da filha. Ele queria ouvir o que estava no interior da filha. Depois daquele lindo jantar, boa conversa. Vamos, filha. Saíram. O motorista, o manobrista trouxe o carro. Momentinho, filha. Ele abriu de novo o carro, a porta do carro. A filha entrou. Foram embora, chegou em casa. Espera, filha. Quem abre a porta do carro sou eu. Ele desce, abre a porta do carro, a filha desce, ele fecha. A filha se sentiu a última bolacha do pacote. Num determinado momento, depois de uns 2, 3 dias, a filha falou: pai, primeiro muito obrigado, porque eu me senti muito especial. Me senti uma rainha. Por que o senhor fez isso comigo? O pai disse assim: porque o dia em que você estiver em busca de um namorado, noivo e marido, esse é o padrão. Não aceite que nenhum homem te trate menos do que eu tratei você ontem e trato sempre a sua mãe. Qual foi o dia que você tirou para ouvir o coração da tua filha? Qual foi o dia que você tirou para ouvir o coração do teu filho? Qual foi o dia que de forma intencional você disse: quero sair só com você, meu filho, quero sair só com você, minha filha? Qual foi o dia? Às vezes eu vejo o Douglas, ele e a Luísa, que tem 12 anos, ela gosta muito de comida japonesa. Eu vejo os dois sozinhos
lá no restaurante japonês, num bate-papo, numa conversa boa. Essa é a filha que, quando o pai ensinar regras, ela não só vai ouvir, mas vai obedecer. Essa é a filha que não só respeita o pai, mas admira o pai. Quando o pai disser não, ela vai entender o não do pai. Quando o pai disser sim, ela vai entender o sim do pai. Quando o pai disser não, ela vai entender o não do pai. Quais são as consequências da ausência paterna? Criança sem a presença do pai tem 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar, de desenvolver um quadro de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínio ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. A ausência do pai está associada à falta de autoestima. Meninas bonitas que se acham feias. Meninas inteligentes que se acham burras. Meninas competentes que se acham incompetentes. Ausência paterna, que não afirmou a competência, a inteligência, a capacidade da filha, do filho. Instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade e rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Deixa eu mostrar para vocês agora esse livro. Sabe, gente, eu coloquei no meu coração tocar 1 milhão de pais com esse livro. Eu quero alcançar 1 milhão de famílias com esse livro. E sabe por que você veio aqui? Porque Deus está preocupado com o teu filho. Sabe por que você veio aqui? Porque Deus está preocupado com os seus netos. Eu digo que quando um pai se posiciona, uma geração é tocada por Deus. Quando um pai se posiciona, uma geração é alcançada por Deus. Olha o que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Em outras palavras, quando o homem assume a liderança da casa espiritual, quando o homem assume a liderança da casa financeira, quando o homem assume a liderança da casa como sacerdote, profeta, líder, pastor, não só a história da família muda, mas isso afeta gerações. Amém, queridos? Isso afeta gerações. Guarde isso. Ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você não teve e o pai que os teus filhos precisam. Nesse livro eu falo de alguns assuntos que você precisa saber. Por exemplo, filhos financeiramente bem-sucedidos, na maioria das vezes, teve um pai que ensinou sobre planejamento financeiro, e eu falo sobre isso. Filhos que têm um pai que ensina a descobrir seu propósito de vida, os filhos têm tudo para ser bem-sucedidos. E eu ensino aqui como é que você pode ajudar o seu filho e sua filha a descobrir o seu propósito de vida. Bom, já que é do berço ao altar, eu também aqui falo sobre como você respeitar o espaço da casa dos filhos casados. Eu falo algumas coisas assim, que às vezes as pessoas lá na internet ficam bravas comigo. Esses dias eu ouvi algo de um pastor que eu achei interessante. Ele disse assim, ó: depois que você casa, pai, mãe e irmãos viram parentes. E agora a família é você, seu cônjuge e seus filhos. E os outros? Parentes.
Então, presta atenção. Depois que eu me casei com a Rosemary, o pai dela, a mãe dela e os irmãos dela viraram parentes. Minha mãe, meus irmãos viraram parentes. Agora presta atenção. Meus filhos casaram. O que a gente virou? E é parente mesmo. Ô Douglas, vamos jantar com o pai hoje? Ih, pai, hoje eu já marquei com a minha mulher. Virei parente. Dá para ser outro dia? E é assim mesmo. Hoje eu vou sair com a minha mulher, com os meus filhos. E é assim mesmo, é o ciclo da vida. Amanhã, a Luísa, o Davi e o Joaquim vão casar, aí eles viram parente também. É o ciclo da vida e está tudo certo. Isso não tem nada a ver com desonra, com desrespeito, com falta de cuidado e carinho. Eu posso honrar, eu posso respeitar, mas é preciso entender os limites que esta relação de uma nova família coloca. Esse livro vai te ajudar muito você entender muitas coisas que talvez até agora você... Por exemplo, eu ensino aqui como é que os nossos filhos precisam lidar com o fracasso. Porque a vida não é feita só de sucesso e de vitórias. A vida também é feita de fracassos. E eu quero fazer algo para vocês que vieram aqui. Só esse livro custa R$70. E o curso com 21 aulas custa R$199. Inclusive eu vou lançar esse curso a semana que vem para milhares de pessoas na internet. Então, mas eu vou fazer algo diferente com vocês. Se você comprar o livro hoje, eu não cobro o autógrafo e nem a fotografia. Se você comprar o livro hoje, eu vou dar o curso para você. Então você vai levar o curso para você estudar lá na sua família, na sua igreja, no pequeno grupo, no DNA, na célula. Você leva o curso com 21 aulas sobre paternidade e você só compra o livro e ganha o curso. Amém, queridos? Pastor, mas eu quero levar um de presente para o meu pai. Meu filho acabou de casar, quero levar um de presente para ele. Então, olha só que benção. O segundo livro você vai pagar só R$50. Só que não vai levar o curso, é claro. Então o primeiro você paga 70 e leva o curso. O segundo você paga só 50. Pastor, mas posso comprar no cartão de crédito? Pode, você pode comprar no cartão de crédito e pagar 6 vezes ainda. Nem na Casa Bahia você vai encontrar uma coisa assim. Entendeu? Repete comigo. Ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que eu gostaria de ter. Eu quero, antes de orar com vocês, deixa eu ler. Eu gosto muito de poesia. E nesse livro aqui tem várias. Deixa eu ler essa poesia aqui para vocês, ó. Ô meu querido irmão tecladista, faz aí um fundo musical para poesia de pai. Ser pai. Numa jornada de amor e emoção, surge um novo papel, um coração em expansão. Ser pai, um presente divino a desvendar, um elo eterno que o tempo não pode apagar. No toque suave de mãozinhas pequeninas, nasce o laço, a conexão que se define. A cada risada, a cada lágrima enxugada, uma alma de pai para sempre marcada. No colo seguro os sonhos ganham asas, o olhar atento nas vitórias e fracassos. Ser pai é ser farol, guiar com sabedoria, estar presente em cada nova travessia. Nos passos incertos do mundo a explorar, acompanha-se o filho sem jamais desviar.
Ser pai é ser escudo, ser abrigo e escuta numa dança de amor que a vida conduz. Nas histórias contadas antes de dormir, nas canções de ninar a alma acolher, ser pai é ser poeta, é ser herói na imaginação, é ser o porto seguro em qualquer estação. É no crescer dos anos, a jornada continua, a presença do pai é a bússola, a luz guia em cada desafio, em cada alegria vivida. Ser pai é ser amor, é ser alma compartilhada. E quando chegar o tempo de partir, o legado de um pai jamais há de sumir, pois o amor, a sabedoria, os ensinamentos permanecem na essência dos momentos. Ser pai é desvelar um amor sem igual, é deixar um legado, é ser eterno afinal. Uma história tecida com fios de amor e cuidado. Ser pai é ser eterno em cada coração amado. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, ou ficasse em pé, e eu gostaria de orar por você e orar com você.